isso vai gerar um julgamento pela cor da pele da pessoa. Carne mais barata do mercado é a carne negra. Quando pensamos na história dos negros no Brasil, a primeira coisa que nos vem à cabeça é, infelizmente, o período da escravidão, em que ao longo de 300 anos aproximadamente, os negros trabalharam sem receber qualquer forma de remuneração e sofreram diversos ataques psicológicos e físicos durante todo esse tempo. No entanto, é importante lembrarmos que no começo do Brasil, esse trabalho era realizado por parte dos indígenas, que já estavam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Mas, como eles tinham domínio do local, o trabalho deles foi substituído pelo dos africanos, que vieram de longe, não conheciam o terreno e, portanto, não tinham como fugir, não sabiam para onde ir, aonde que eles vieram, e aí esse trabalho foi substituído justamente por causa disso. Eles permaneceram nessa situação até meados do século XIX, em que começaram a surgir algumas teses científicas que tentavam provar que os negros eram inferiores aos brancos, e aí foram usados uma série de argumentos biológicos. O darwinismo social, por exemplo, é uma dessas ideologias. E com isso, começaram a surgir alguns processos de tentativa de embranquecimento dos negros no Brasil. E aí acho que a palavra mais apropriada para esse momento é cruzamento, porque os negros eram tratados especificamente como animais, que eram cruzados com os brancos, e ao longo de certas reproduções, eles embranqueceriam. Agora, a gente pode olhar para nossa sociedade atual e ver que isso não deu certo. A gente sabe que geneticamente a reprodução entre organismos não funciona assim. Faltou os caras estudarem um pouquinho de Mendel, né? E foi nesse mesmo momento que, curiosamente, algumas ideias abolicionistas começaram a se intensificar. Uma parte disso realmente se dá pelo movimento negro, que estava começando a ser mais ouvido. Mas acho que a verdadeira causa, na verdade, era puramente econômica. Na verdade, ela faz referência a um ditado popular: para inglês ver. Havia uma pressão internacional que fez com que as lideranças brasileiras ficassem responsáveis por abolir a escravidão. Então, acho que a tentativa do Brasil não foi abolicionista no sentido social da coisa, e sim puramente econômica. A gente pode ver algumas leis que provam isso. A gente tinha na época a lei do sexagenário, que dizia que negros escravizados que passassem dos 60 anos poderiam ser liberados. Agora, com aquelas condições de vida, com aquela alimentação, com aquele tipo de sono, quem que passava dos 60 anos? A expectativa de vida média daqueles negros era de 40 anos no máximo. Então, acho que essa lei não funcionava. Também tinha a lei do ventre livre e a lei Eusébio de Queiroz, mas acho que a principal lei desse momento foi a Lei de Terras de 1850. Ela dizia que as terras que até então eram designadas a proprietários pelo Império, agora passavam a ser mercadorias, passíveis de compra e de venda. Agora, se o cara trabalhou durante a sua vida inteira sem receber nenhuma remuneração, como que ele vai ter dinheiro para comprar uma terra? Então a gente pode perceber que as condições de vida que eles tinham na escravidão eram muito semelhantes à condição que eles tinham depois da abolição, que realmente aconteceu. E aí a gente pode perceber nisso um dos motivos, que era justamente a falta de mercado consumidor da época. Se os caras não recebessem, aliás, eles não teriam como consumir, e aí o mercado consumidor precisava de gente. Então, a abolição foi uma decisão econômica. Bem, naquele momento, os italianos passaram então a ficar responsáveis pelos trabalhos agrícolas, e a gente não tinha indústria ainda. Então, qual era a única solução plausível para os negros irem trabalhar? A solução que eles encontraram foram os serviços militares. Perceba agora uma coisa, na primeira Constituição da Primeira República, a gente tem uma informação lá na parte dos votos que disse que apenas os militares não praças poderiam votar. E aí, os negros, eles ocupavam justamente essas funções mais baixas nos cargos do exército. Então, eles não podiam votar. Ou seja, a gente continua excluindo eles da nossa sociedade, das pautas administrativas e de eleitorais, que eram puramente elitistas e brancas. E aí, nisso a gente tá falando já de um pouquinho mais de 100 anos atrás. E será que tem como eles ascenderem socialmente no intervalo de 100 anos? O que a gente brancos, ascendeu no intervalo de 500 anos aqui no Brasil? Acho que não. Então tá disparo isso. E aí a política de cotas pode surgir como um bom agente nessa situação. Em todo o mundo, há países que adotam um sistema de cotas raciais. Essa política consiste em uma porcentagem das vagas em vestibulares, provas, concursos públicos e outros meios destinadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas. É uma medida de ação contra a desigualdade racial, que ainda perdura depois de séculos, e a exclusão de negros e indígenas de universidades. Então, proporciona uma maior diversidade em ambientes acadêmicos. O primeiro lugar a adotar a política de cotas no mundo foi a Índia, na década de 1930, e entrou na Constituição do país em 1949, com o objetivo de integrar a população marginalizada do local. Já no Brasil, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi a primeira instituição pública de ensino a aderir a um sistema de cotas, em 2003.
Em 2004, a UNB, Universidade de Brasília, também adotou um sistema de ações afirmativas. Depois, várias outras universidades passaram a reservar uma parte das vagas a pretos, pardos e indígenas, porém ainda sem uma padronização. A chamada Lei de Cotas, ou Lei 12.711, foi instituída somente em 2012, atendendo a reivindicações de diversos movimentos sociais. A explicação para ela foi a falta de igualdade racial e representatividade de pessoas negras e indígenas em cursos superiores e concursos públicos. A partir disso, todas as instituições de ensino federais têm a obrigação de reservar parte de suas vagas a alunos de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Apesar de mais da metade da população do Brasil ser negra, essa população ainda tem pouco acesso a essas instituições. As leis de ações afirmativas, a já citada 12.711 e a 12.990 de 2014, surgiram como uma tentativa de diminuir a desigualdade gerada por quase 3 séculos de escravização. Desde a criação da lei, as universidades observaram um aumento significativo no ingresso desses estudantes. O INEP constatou que entre 2011 e 2016 se estendeu em 39% a presença de alunos pretos, pardos, indígenas e oriundos de escolas públicas em instituições de ensino federais. Além disso, esse novo sistema trouxe uma maior diversidade nas discussões e temas tratados nas universidades. Qual o seu posicionamento sobre políticas públicas sobre inclusão no geral e depois sobre políticas de cotas raciais? Bem, quando senador, eu tive a oportunidade há 10 anos atrás, nós estamos em 2023, era 2013, quando o projeto do senador Paulo Paim foi votado sobre a instituição das cotas e eu o apoiei que pudesse haver cotas, porque especialmente para os negros e a população indígena também, porque avalio que depois de termos mais de 3 séculos de escravidão, não tivemos um procedimento de políticas públicas que pudesse compensar o fato de, por mais de 4 milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem aqui ao Brasil colaborarem com o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse proporcionada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem pouco mais de 30 anos de idade de expectativa de vida. No meio da entrevista, vamos a gente apresentar o embaixador Raimundo. Olá. Piacere. Esse não é o italiano. O italiano está ali, o embaixador. O senhor estava na Comissão de Relações Exteriores 2 vezes quando eu passei. Não, pode. Não, para. A gente estava no meio da entrevista com o Suplicy e aparentemente agora vai ter uma reunião com os embaixadores da Itália e foi interrompida simplesmente a nossa entrevista no meio para conversarem com o Suplicy. Inclusive, interessantíssimo isso. Filmei. Essa é Lívia. A favor ou contra das cotas raciais? Esse é de fato um debate que divide muitas opiniões entre aqueles que ouvem sobre o tema. Muita polarização envolvida nessa pauta e, junto, muita falta de informação. Uma coisa é inegável: fácil de ser levado ou convencida por ambas as partes, ambos os lados maniqueístas. E se entende e se é deixado entender por ambos os aspectos envolvendo as cotas raciais. De fato, a defesa das cotas raciais é importante pela dívida histórica e o compromisso do Brasil como nação de inserir a população negra dentro de uma comunidade social e principalmente acadêmica e propícia para o mercado de trabalho e da ciência.
as cotas raciais como um pagamento e ajuste das contas por conta de um passado escravocrata no Brasil, por conta de suas mágoas e questões não tratadas com o povo negro que foi duramente escravizado. Em contraponto, entende-se também o porquê de não defendê-las, porque muitos negros e negras, inclusive, não apoiam essas cotas sociais. O que eu sou contra são as cotas. Cotas em qualquer sentido, reserva de vagas. Para pessoas com deficiência acho que ainda faz algum sentido, mas para negros, mulheres, transexuais, enfim, acho que não faz sentido. Pelo seguinte, primeiro que a cota ela cria uma subjetividade. O que eu quero dizer com isso? Quando você cria reserva de vagas para negros, alguém precisa dizer quem é negro e quem não é. Porque senão eu só boto lá no papel que sou negro e ninguém vai conferir e tal. E aí vem as famosas fraudes, né? O sujeito que vai na praia, volta e fala que é negro, mas não é. Aquele vídeo do Lula falando, tem que fazer exame de sangue. Tem que fazer exame de sangue, exatamente. Quer dizer, eu preciso dizer se a pessoa é ou não é. E isso vai gerar um julgamento pela cor da pele da pessoa. Quer uma goiabinha? Olha, aviãozinho!